Contratações milionárias, CT de nível internacional, salários em dias e faturamento de mais de 1 bilhão. Essa é a realidade atual do Flamengo, que ficou rico e se tornou a maior potência financeira do futebol da América do Sul, sendo respeitado e temido dentro e fora de campo. Mas como o Flamengo ficou tão rico assim? Para quem viu o Flamengo no final da década de 90, viveu o fracasso do ano do centenário em 95 e sofreu com o Mengão nos anos 2000, sabe que o caminho não foi fácil. Por isso hoje te mostrarei como o Flamengo deu a volta por cima e se tornou tão rico. Mas antes, rapaziada, gostaria de convidar vocês a se inscreverem em nosso canal. Nós somos um canal 100% apaixonado pelo Flamengo e trazemos vídeos toda semana sobre o nosso Mengão, contando um pouco mais da história, notícia, enfim, tudo o que você precisa saber sobre o Flamengo. Agora que você já deu essa moral pra gente, vamos descobrir juntos como o Flamengo ficou tão rico. O Flamengo teve um período fantástico no futebol nos anos 80. O time que começou a ser montado em 1979 ganhou tudo que disputou e se tornou um dos times mais lendários do Flamengo e do futebol mundial. Essa hegemonia durou até 1992, quando naquele ano o Maestro Júnior ajudou o Flamengo a ganhar o seu 5º Campeonato Brasileiro. Em 1995, Kleber Leite assumiu a presidência do clube. Aquele era um ano importante para o Flamengo, pois era o ano de seu centenário e o clube investiu pesado, contratando craques como Romário, Edmundo, Branco, entre outros. Porém, dentro de campo, o time não rendeu o que esperava. E os altos salários desses jogadores pesaram e aumentaram a dívida rubro-negra. Com o desempenho de campo abaixo do esperado e com as reclamações de salários atrasados, o time do rubro-negro passou por algumas reformulações, após 1995. Mas era sempre um ciclo vicioso. Os desempenhos ruins dentro de campo geravam revolta da torcida, e os presidentes seguintes sempre tentavam apagar a crise fazendo novas contratações de peso, mesmo não tendo condições de arcar com os altos salários. Dessa maneira, a dívida do Flamengo foi só aumentando e a crise financeira foi se agravando cada vez mais. Entre 1992 e 2012, o Flamengo ganhou alguns títulos de expressão, como a Copa Mercosul em 1999, a Copa do Brasil em 2006 e o Campeonato Brasileiro de 2009. Porém, se em campo o manto rubro-negro pesava e o Flamengo conseguia conquistar alguns títulos, mesmo sem frequência e sendo uma verdadeira surpresa para muitos, fora de campo a administração do clube continuava um caos, com os salários atrasados e dívida aumentando. Nesse contexto, Patrícia Amorim assume o Flamengo em 2010, como a primeira mulher a presidir o clube e como uma promessa de renovação. Mas a renovação que Patrícia trazia aparentava estar mais no discurso do que na prática. O Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro depois de 17 anos na fila e iria disputar a Libertadores. E por isso, Patrícia resolveu investir em Wagner Love, mesmo com a situação financeira do clube caótica. Aparentando ser um elenco que poderia disputar todos os títulos daquele ano, as expectativas da torcida rubro-negra foram nas alturas, com o famoso ataque do Império do Amor, formado por Wagner Love e Adriano. Porém, em campo, o clube não conquistou nada. Perdeu o estadual e caiu fora da Libertadores nas quartas de finais contra a Universidade do Chile. O remédio encontrado para solucionar a crise, mais uma vez, foram mais contratações de peso, como Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Porém, os títulos não vieram, apesar da classificação para a Libertadores. A situação fora de campo continuava caótica, com mais dívidas, mais salários atrasados, chegando ao ponto de, em 2012, Ronaldinho Gaúcho deixar o time por falta de pagamentos e cobrando uma dívida de 40 milhões, um ano após chegar no clube. Ao final do mandato de Patrícia Amorim, em 2012, o Flamengo já acumulava uma dívida de mais de 700 milhões de reais, arrecadando algo em torno de 200 milhões. O clube precisava de algo em torno de 7 anos para conseguir quitar sua dívida. Ou seja, uma situação financeira muito ruim e que não parecia ter solução. Com o fracasso em sua gestão, Patrícia não consegue sua reeleição e em 2013 assume Bandeira de Melo, com a promessa de responsabilidade financeira no Flamengo e acabar com a fama de mal pagador do clube, para começar assim a restabelecer a credibilidade do Mengão. Já em seu primeiro ano de mandato, uma surpresa. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil comandado por Elias, Léo Moura e Hernani Brocador. Uma surpresa que, além do título importante, trouxe ao clube uma boa remuneração financeira. Fora de campo,
Bandeira de Melo começa a entender a importância do marketing para o Flamengo e também começa a aplicar planos de sócio-torcedor e preferindo investir mais na base do que montar times galácticos que o Flamengo não podia pagar. Com a conquista do título da Copa do Brasil em campo e com as campanhas de marketing e sócio-torcedor fora dele, o Flamengo começa a ver suas receitas aumentarem e com isso começar a quitar a sua dívida. E mesmo com a maior arrecadação e às vésperas de disputar uma Libertadores em 2014, Bandeira preferiu manter a folha salarial mais baixa e manter o plano de reorganizar a situação financeira do Mengão. Apesar dessa política de baixo investimento não ser entendida pelos torcedores, que claro, queriam mais títulos, Bandeira foi reeleito em 2015. Com a reeleição de Bandeira de Melo, o Flamengo já conseguia faturar o dobro do que em 2012. Mas essas mudanças não chamavam a atenção de jornalistas e da própria torcida, pois em campo o time não empolgava. Porém, fora dele o Flamengo começava a se organizar, e em 2016 o Mengão começa a montar um time que empolgava mais e que poderia finalmente dar retornos melhores dentro de campo. Sendo o primeiro reforço de peso na época, Diego Ribas chegou ao clube ganhando um salário na casa de R$600 mil por mês, e se juntando a outros reforços como o zagueiro Juan, William Arão e Cuéllar, montando assim um elenco mais forte do que nos anos anteriores. Em 2017, juntam-se a eles o goleiro Diego Alves e Everton Ribeiro. No mesmo ano, o Flamengo vê o investimento na base dando retorno, e Vinícius Júnior é vendido por 45 milhões de euros, que na época tinha sido a maior venda do Flamengo. Os valores foram tão elevados que correspondiam à folha salarial inteira do Flamengo daquele ano. Com esse dinheiro, o Flamengo resolveu quitar parte de sua dívida e também investir na contratação de outro jovem jogador, Vitinho, que foi na época a maior contratação do Flamengo, onde o Mengão pagou 12 milhões de euros. Apesar dos avanços fora de campo, dentro dele o Flamengo, mesmo com as contratações, não conseguia ganhar títulos de expressão, embora começasse a ter resultados melhores, principalmente no Campeonato Brasileiro. Essa pressão por títulos acabou fazendo com que Bandeira de Melo perdesse força e sua chapa fosse derrotada nas eleições. Com as contas do clube equilibradas, com a arrecadação aumentando e com a dívida caindo, em 2019, Rodolfo Landim assume o Flamengo, prometendo que o clube ganharia tudo e que tinha acabado essa história de cheirinho no Mengão. Já em seu primeiro ano, ele contrata Arrascaeta por R$60 milhões, seguido de Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol por empréstimo. No meio do ano, ainda chegaram Gerson, Pablo Mari, Rafinha e Felipe Luiz, e para comandar o elenco estrelado do Mengão, chegou ao clube o português Jorge Jesus, formando assim aquele lendário time que ganhou Carioca, Brasileiro e Libertadores. Como se não bastasse o sucesso em campo, fora dele o Mengão teve seu maior faturamento da história até então, arrecadando R$900 milhões. Em 2020, se não foi brilhante como em 2019, o Mengão faturou mais 4 títulos, ganhando a Recopa, a Supercopa, o Campeonato Carioca e o Brasileiro. Porém, fora de campo surgiu a dúvida se o Flamengo conseguiria manter o elenco e manter os salários em dia, mesmo com os estádios vazios por conta da pandemia. É óbvio que isso impactou o clube. Porém, com as contas e endividamentos controlados, o Flamengo passou de forma tranquila por esse período, onde acabou o ano faturando R$600 milhões. E em 2021, o Flamengo bateu seu recorde, fechando o ano com faturamento de mais de R$1 bilhão. Os resultados financeiros do Flamengo são excelentes para os padrões brasileiros, mas ainda são baixos em comparação com o mundo. Ou seja, o Flamengo ainda tem brecha para crescer ainda mais, para o desespero dos anti-flamenguistas. Nós somos a maior torcida do Brasil, com 42 milhões de torcedores, sem falar que o clube está localizado no Rio de Janeiro, uma cidade turística que atrai pessoas de todos os tipos, sendo uma grande oportunidade para divulgar a marca internacionalmente. Isso sem falar que estamos muito próximos de construir nosso próprio estádio, sem precisar se endividar, o que poderia aumentar ainda mais as receitas do Mengão. O Flamengo teve em 2021 mais de 930 milhões de interações nas redes sociais. Com sua marca internacionalizada, o rubro-negro poderia mais que dobrar esse número e reverter isso em receita. É claro que só o tempo irá dizer, mas o Flamengo está no caminho certo, financeiramente arrumado e ainda podendo aumentar as suas receitas. E ao contrário do que os antes falam, enquanto o Flamengo mantiver seus gastos abaixo do seu faturamento
e continuar com a sua política de responsabilidade financeira, atrelada à força de nossa nação, nós flamenguistas ainda vamos comemorar muito. Não foi mágica que fez o Flamengo sair de um clube quase falido para um clube que arrecada bilhões. Foi apenas matemática simples. Gaste menos do que arrecada e procure formas de aumentar a sua receita. Esse é o segredo do Flamengo, que poucos times no Brasil querem seguir, pois sempre tentaram abafar uma crise contratando jogadores que não podem pagar e se endividando como se um dia essa dívida não fosse cobrada. Se você gostou de entender um pouco mais de como o Flamengo ficou rico, te convidamos a se inscrever em nosso canal. Toda semana fazemos vídeos interessantes como esse, trazendo um pouco mais de história do Flamengo, notícias, enfim. Tudo que você precisa saber sobre o Flamengo você vai encontrar aqui em nosso canal. E não esquece também de dar aquela moral deixando um like aqui pra gente, isso ajuda muito o nosso trabalho e fortalece a gente cada vez mais. Beleza, rapaziada? Pelo vídeo de hoje foi isso, nos vemos na nossa próxima resenha.